perigosos do planeta. Fazer os maiores navios do mundo aportarem nas suas docas sem nenhuma catástrofe é um desafio sem fim. O programa de hoje é intenso. 3 supercargueiros que testam os limites da engenharia. O mais alto, o de maior calado e o mais largo. E os 3 estão chegando ao mesmo tempo. Obras incríveis. O maior porto do mundo. Quando os gigantes industriais do mundo movem montanhas, existe um porto famoso, com máquinas possantes e águas profundas, que consegue receber essas cargas colossais. 95% dos carregamentos mundiais são transportados por navios. E é neste porto que chegam os maiores cargueiros. Localizado no litoral da Holanda, o sinuoso canal do Porto de Roterdã se estende por 40 quilômetros. Por este enorme porto, passam a cada ano 350 milhões de toneladas de carga. Para os navios realmente grandes, só há uma entrada, a chamada porta da frente do canal. É a única parte do porto com profundidade suficiente para receber esses gigantes. Assim, cada mega navio que chega a Roterdã cria o mesmo problema. Ele tem que passar pelo canal de entrada sem bater no fundo. Pisar no freio antes de bater nas docas. E descarregar a carga com a rapidez de um raio. Nas próximas 48 horas, chegarão quase 170 embarcações, incluindo 3 supernavios com cargas gigantescas. O primeiro é o de maior calado, o Bergstahl. Trazendo minério de ferro em seu imenso e profundo porão, esse cargueiro é tão grande que só há 2 portos do mundo capazes de abrigá-lo. Será que ele consegue atracar sem bater no fundo? Em seguida, vem o super largo, o Savannah Express. 8.400 contêineres se alinham no seu convés. O Savannah é um dos 2 maiores navios de contêineres do mundo. Será que os rebocadores conseguem manobrá-lo? E por fim, o super alto, o Mighty Servant 3. Esse enorme cargueiro de convés aberto, uma maravilha da engenharia, dará ao porto uma missão muito difícil. Descarregar uma plataforma de exploração petrolífera de 6.000 toneladas em águas abertas. 3 super navios, 3 super desafios. E Roterdã está a postos. A sala de controle, o cérebro do porto, acompanha cada navio. E são mais de 30.000 por ano. Fotos aéreas, sistemas de GPS e de sonar se unem a métodos tradicionais de comunicação para direcionar essas enormes embarcações. Não há lugar para erros. Ninguém quer estar de plantão se houver um erro grave na chegada de um supernavio. Estes 2 enormes navios se chocaram em frente ao porto de Singapura, quando um deles se desviou da rota prevista. E qual a carga que os 2 transportavam? 50.000 toneladas. Acaba de chegar um navio trazendo 6 vezes esse peso. Venha conhecer o maior cargueiro de seu tipo no planeta, o Bergstahl. Existem cargueiros e supercargueiros.
O nome Bergstahl significa montanhas de aço, e é isso mesmo que ele é. O Stahl é o maior transportador mundial de cargas a granel. Sua capacidade de carga é inconcebível, 365 mil toneladas. De uma ponta à outra, ele mede 343 metros. A Torre Eiffel caberia facilmente no seu convés. Mas sua característica principal é o calado. Ele chega a 23 metros abaixo da superfície. Ou seja, mais de 12 mil caminhonetes caberiam nos seus porões. Mas o Bergstahl só leva uma carga: minério de ferro. E nenhum outro navio no mundo transporta mais carga do que este. Cada um desses 5 porões de carga contém 70 mil toneladas. Numa só viagem, ele pode trazer minério de ferro suficiente para construir a ponte Golden Gate 3 vezes. Tomou-se muito cuidado para distribuir a enorme carga do Bergstahl de maneira homogênea. Depois de 20 anos no mar, ele nunca sofreu um acidente. Na sala de controle, as comunicações são intensas. O supernavio número 2 está para chegar, com sua carga gigantesca. Conheça o Mighty Servant 3 e sua carga de 6 mil toneladas. De todos os navios que aportam em Roterdã, esse talvez seja o mais especial. À primeira vista, parece que faltam os lados. Mas é esse design que o torna perfeito para o seu trabalho. Esses supercargueiros de convés aberto se especializam em cargas que poucos conseguem trazer. Cargas não usuais, difíceis de lidar. E até mesmo um destroyer inteiro. Isso que parece um inseto gigante de cabeça para baixo é, na verdade, o alojamento do pessoal de uma plataforma de petróleo. As 3 pernas de aço se elevam acima da água com o dobro da altura da Estátua da Liberdade. O peso equivale a 17 aviões jumbo. O Might já viajou em segurança por 20 mil quilômetros desde que saiu dos Emirados Árabes Unidos e está pronto para descarregar. Mas os controladores não podem se dar ao luxo de cuidar de apenas um carregamento. Vem vindo outro navio, trazendo uma supercarga. Basta olhar sua proa de 8 metros para se ver que é um navio de respeito. Abra um caminho para o Savannah Express e a sua verdadeira ilha de contêineres. É impressionante. E é assim que deve ser. O Savannah é um dos 2 maiores navios de contêineres do mundo. Você está vendo aqui 4.444 contêineres, cada um do tamanho de um grande caminhão. E é isso mesmo que você está vendo no convés. Embaixo, a mesma coisa. Se tirássemos a sua carga, neste convés caberiam 2 ônibus espaciais, lado a lado. Saber como empilhar cargas de todo tipo, sejam brinquedos, caminhões ou explosivos, é um grande desafio. Existem algumas regras rígidas. Para conseguir estabilidade, os contêineres mais pesados vão embaixo. Cargas perigosas e líquidos inflamáveis vão em cima do convés para evitar uma explosão nos porões. Com mais de 7 contêineres empilhados em frente à ponte de comando, o capitão não poderá enxergar. Com muito peso no centro, o navio cede para baixo. Se houver pouco peso, ele se curva para cima. Isso tudo antes do navio sair das docas. Levando em conta o mar agitado, as mudanças nas correntes marítimas e na direção do vento, vemos que ao transportar contêineres, os riscos são colossais.
Savannah já viajou 20.650 quilômetros desde Xangai, sem nenhum incidente. Mas agora, ele tem que passar por um dos portos mais movimentados do mundo e descarregar sua preciosa carga, tudo dentro do prazo. E este é apenas um dos muitos navios daqui. Na sala de controle, o super alto, o super largo e o super fundo, todos pedindo permissão para entrar ao mesmo tempo. As autoridades do porto precisam mobilizar todo o seu pessoal para que esses supercargueiros aportem em segurança. Mas embora eles sejam os senhores dos mares, antes do fim do dia, um desses navios vai ter que afundar um pouco. Ao largo de Roterdã, um navio com uma imensa carga de minério de ferro se prepara para entrar no porto. Roterdã é um dos 2 únicos portos do mundo com profundidade ou calado suficiente para abrigar este gigante. Mas embora o porto seja profundo, tudo depende da natureza. O porto precisa da maré alta para evitar que o enorme casco do Bergstahl encoste no fundo. O Stahl já viajou em segurança quase 8.000 quilômetros, vindo do Brasil. Ordens do capitão: entrar no porto. O Stahl está pronto para entrar em Roterdã. Mas será que Roterdã está pronta para receber o Stahl? Fazer esse verdadeiro monstro passar pelo canal de entrada é o que se chama de uma situação apertada. A coisa funciona assim. Quando o Bergstahl chega no porto, o problema não é a largura do canal de entrada, mas sim um calado de 24 metros. Ou seja, todo navio que entra em Roterdã tem que passar por um canal com apenas 24 metros de profundidade. E qual o calado do Bergstahl? 23 metros. E nesse último metro de água encontra-se areia rapidamente. Aí é que está o problema. Mas o porto tem uma arma perfeita em seu arsenal de tecnologia. Ela se chama Cornélia. E apesar do nome, não é nenhuma dama. Cornélia é uma draga. Faz parte de uma grande frota de máquinas que limpam constantemente o fundo do canal para garantir a passagem dos supernavios. Sua cabeça de dragagem, com 50 toneladas, mergulha até o fundo. Em cada viagem, esse enorme aspirador suga uma quantidade de areia e lodo que daria para encher quase 600 caminhões. Quando a caçamba atinge a capacidade máxima, seu braço aspirador é suspenso por cabos de aço. Cornélia, então, faz uma pequena viagem ao mar aberto e ali despeja sua carga. A dragagem, então, recomeça e nunca para. São 24 horas por dia, 365 dias por ano. Mas nenhum navio exige tanto espaço como o Bergstahl. Ao chegar à maré alta, o porto tem que estar preparado para fazer passar a imensa barriga deste animal pelo canal de entrada. Mas antes, vem chegando outro enorme navio, trazendo uma supercarga. O capitão do Savannah conseguiu conduzir com habilidade esse navio monstro desde Xangai, na China. Mas entrar com o navio em Roterdã é difícil demais, mesmo com toda a sua experiência. É hora de colocar 107.000 toneladas de responsabilidade nos ombros da elite de Roterdã, os pilotos. Uma equipe especial que se dedica apenas a trazer os supercargueiros até o porto. Eles conhecem Roterdã melhor do que ninguém.
Passar pelos ângulos de um berço de atracação é muito difícil, especialmente para os supernavios. Passar de uma embarcação a outra é sempre complicado e pode ser muito perigoso. Se o piloto fosse sugado debaixo do Savannah, não teria chance alguma contra uma hélice de 100 toneladas. Ao chegar no porto, uma carga tão grande é um desafio incrivelmente difícil para a navegação. Imagine pilotar a partir da traseira um navio com um comprimento de 3 quarteirões sem enxergar nada 6 quarteirões à frente. Do seu lugar ao leme, o piloto e o capitão precisam olhar por cima de uma pilha de contêineres da altura de um edifício de 5 andares. O que significa que sua linha de visibilidade equivale ao comprimento de 2 navios, até que eles consigam enxergar a superfície da água. É incrível, mas esses finos cabos de reboque ajudam um navio a se manter na rota certa. Mas se o Savannah ultrapassar o ponto de chegada, será muito difícil fazê-lo parar. A comunicação entre o piloto e rebocador é essencial, pois o piloto muitas vezes não consegue enxergar os rebocadores, tão pequenos ao lado do supernavio. O Savannah está seguindo para o maior pátio de contêineres da Europa, o Terminal Delta, onde vão parar quase 4 milhões de contêineres todos os anos. Mas antes que esse navio super largo chegue até os enormes guindastes do terminal, ainda precisará fazer uma importante manobra. Para fazer uma curva fechada e entrar no berço de atracação, o Savannah precisa de tudo que o seu leme é capaz de lhe dar. Se o navio deslizar para o lado, vai se chocar contra o pátio de contêineres. O piloto começa a fazer uma imensa curva para a direita. Quando o Savannah chega ao ângulo exato, os rebocadores entram com a força total de seus motores. Mas a potência deles é limitada. O ponto de tensão chega ao limite máximo. A popa começa a deslizar em direção à doca. O rebocador de trás tenta reconectar o cabo. Enquanto os outros lutam com força total para manter o navio no rumo certo. O rebocador de trás, por fim, consegue reatar seu cabo ao navio gigante. E o Savannah continua a fazer a curva. E vai virando, até virar a polpa por completo. Agora é puxar para trás, uma manobra de estacionamento em escala gigante. Com um último arranque da hélice, seu casco gigantesco vai deslizando até a parada final. O trabalho dos controladores do porto com o Savannah está quase terminado. Falta apenas um pequeno passo, multiplicado por 8.400. E o esquadrão de supermáquinas do terminal já está a postos. É bem o tipo de carga que elas gostam de abocanhar, só que precisam completar a tarefa em apenas meio-dia. Aqui, no centro de controle, todos têm o olhar fixo em outro mega navio. Este vem trazendo uma carga de altura extraordinária. O Mighty Servant 3 conseguiu passar sem problemas pelo canal de entrada. Vai
vai rumando agora para as águas mais profundas do porto para descarregar sua preciosa carga. E o capitão envia pelo rádio uma mensagem urgente. O Mighty vai afundar. E é exatamente o que ele tem que fazer. Este navio tem a incrível capacidade de se encher de água e submergir. O convés fica submerso a uma profundidade de 2 andares, o que é a melhor maneira de descarregar sua monstruosa carga. O Mighty vai até o local mais profundo do porto e prepara sua âncora. E que âncora! Roterdã é um dos poucos portos do mundo com profundidade suficiente para se fazer essa incrível proeza aquática. A teoria é muito simples. Afundar o navio o suficiente para retirar a carga, mas mover alguma coisa tão gigantesca não é tarefa fácil. O capitão está a postos. Passo 1. Preparar o navio. Essa estrutura, com uma altura de 20 andares, precisa sair do convés. Tudo que você está vendo aqui logo estará debaixo d'água. Passo 2. Cortar as amarrações. São 24 enormes cintas de aço, cada uma com um comprimento de 2 ônibus. Elas prendem a estrutura ao convés. É preciso cortá-las da mesma forma como foram colocadas, com 1000 graus de calor. As juntas são de aço maciço. Demora 1/4 de hora para cortar apenas uma delas. Passo 3. Encher o navio de água. A tripulação se prepara para encher estrategicamente os vários tanques de lastro. Durante a noite, eles vão inverter o processo que colocou essa estrutura no convés. O capitão abre a barriga do Mighty para as águas frias do Mar do Norte e começa a grande submersão. Durante a noite, entra uma quantidade de água que daria para encher 22 piscinas olímpicas e a embarcação vai submergindo. Mas o capitão não pode afundar o navio por igual, ele ficaria muito instável. A popa tem que submergir primeiro, depois a proa, até a quilha baixar 21 metros. A tripulação tem uma longa noite de trabalho. Pela manhã, a estrutura deve estar livre para flutuar. Mas quando as amarras forem retiradas, a estrutura ficará no seu momento mais vulnerável. São 13h30 da madrugada. Ao largo do porto, o Bergstahl, com seu calado super profundo, avança pelo último trecho de mar aberto, antes de fazer sua grandiosa entrada para quando chegar a maré alta. Roterdã está trazendo seu maior navio. E o Bergstahl está preparado. Helicopter will be ready above your ship at 0430, so it's ETA rendezvous 0430. O capitão o conduziu em segurança até a boca do Aero Channel, a porta de entrada do porto de Roterdã. Mas passar pelo canal exige uma habilidade especial. Agora quem tem que assumir o controle são os especialistas, os pilotos de Roterdã. A melhor maneira de aterrissar num navio em movimento do tamanho de uma pequena cidade no meio da madrugada é de helicóptero. Uma vez a bordo, eles têm que passar pelo convés aberto, um lance de escadas, uma viagem de elevador com 7 andares de altura e ainda uma troca de roupa até chegar à ponte de comando. Mas aanloop de Bergstahl. Agora o Bergstahl está sob o comando do porto de Roterdã.
A central de controle dá a permissão e começa o maior espetáculo da navegação marítima. Conduzir no rumo certo um navio do tamanho de uma montanha exige uma hélice colossal. Com 9,5 metros de diâmetro, 5 homens deitados em fila mal conseguiriam ir de uma ponta a outra. Para obter uma propulsão equivalente a dessas lâminas, seria preciso mais de 4 submarinos. Mas o papel do piloto agora é reduzir a potência do navio. Já está quase na hora do grande teste, passar pelo canal de entrada. Será que ele vai encalhar? Ou vai passar apertado por essas águas tão rasas? Voltaremos. A imensa carga do Savannah já está em segurança junto às docas, mas ainda há outro desafio. Como descarregar um dos maiores cargueiros de contêineres do mundo em menos de 24 horas? Resposta: robôs gigantes. Quase todas as máquinas que você está vendo são controladas por computador. E o trabalho desses gigantes da alta tecnologia é impressionante. Se fossem colocados um atrás do outro, os contêineres que passam pelo porto de Roterdã em um ano poderiam dar a volta ao mundo. E esse campeão de potência industrial é o Terminal Delta. Para que o Savannah chegue ao seu próximo porto dentro do prazo, maquinários tipo Heavy Metal têm que agir rapidamente com a sua carga colossal. 4 guindastes com altura de 40 andares parecem abutres à espera e partem para atacar as pilhas de contêineres. Um rápido sistema de cabos suspensos transporta os operadores dos guindastes pelo seu novo território. Mesmo a uma altura de 10 andares, o olho humano é o melhor orientador para colocar as guias de empilhamento nos 4 cantos. Mas a partir daí é a vez das máquinas. Cada guindaste pode levantar 40 toneladas. Embaixo, o transportador dos contêineres está à espera. Esse veículo, guiado automaticamente, ou VGA, é capaz de pensar sozinho. Não precisa de motorista, pois seu sistema de navegação de bordo regula a sua posição, direção e até velocidade, por meio de uma rede magnética embutida no solo. Quando o container é colocado no VGA, é identificado por sensores de infravermelho. De imediato, a carga é levada ao local de empilhamento pré-determinado, onde outro robô gigante assume o controle. O guindaste. Com uma altura de 5 andares, é uma super máquina, capaz de agarrar, levantar e soltar um peso equivalente a 5 ônibus. Assim como o VGA, ele não recebe ordens de ninguém. Cada movimento ao longo do seu trilho magnético é totalmente pré-programado, assim como os outros 37 guindastes. E 370 veículos robóticos que compõem a poderosa frota do Terminal Delta. Quase 4 milhões de contêineres passam por este terminal a cada ano. Isso significa 10 mil por dia, 400 por hora. Manter o controle de estoque nessa escala exige um computador de grande potência. E um computador de grande porte monitora o conteúdo e a localização de cada container que consta da sua lista. Quando o Savannah atracou, o computador já havia feito a simulação completa do plano de descarregamento. O transporte por contêineres só existe há uns 50 anos e hoje cerca de 75% das mercadorias mundiais são transportadas nessas caixas de aço. Ao tirar uma garrafa de leite da geladeira, é bem provável que ela tenha vindo num container. Ao colocar uma fita no videocassete, é bem provável que ela também tenha vindo num container.
Quase todos os contêineres do Savannah já estão chegando ao seu destino final. Mas alguns ainda vão ser examinados por olhos muito poderosos. Este contêiner vai passar por um scanner 25 vezes mais forte que um raio-x comum. O exame tem que ser completo. Já se encontrou todo tipo de contrabando escondido no conteúdo dos contêineres: cigarros, cocaína, armas. Por sorte, os contêineres do Savannah passaram pela segurança. Enquanto isso, o exército do Terminal Delta vai trabalhando com o seu carregamento. Mesmo com esses equipamentos poderosos, um cargueiro desse tamanho demora quase um dia inteiro para descarregar. Logo, seu convés estará repleto de mercadorias de todos os tipos imagináveis. E o Savannah partirá para uma nova viagem. Enquanto isso, o maior graneleiro do mundo continua lutando para passar, com seu enorme calado, pelo canal de entrada. O Bergstahl vem chegando. E o porto está à sua espera. A entrada do canal já foi dragada, chegando a 24 metros de profundidade, apenas 1 metro a mais do que esse descomunal cargueiro necessita para navegar. São colocados mais aparelhos de GPS para manter a rota do navio. Esses pilotos têm quase 10 anos de experiência. Só assim são capazes de conduzir com segurança um cargueiro tão colossal. Os movimentos têm que ser precisos, pois conduzir um navio desse tamanho exige manobras muito difíceis. Se você desligar o motor, o Stahl continuará em movimento por mais 10 quilômetros até parar por completo. Se você calcular mal o ângulo, levará quase meia hora para corrigir a curva. E no estreito espaço do canal, uma guinada dessas é impossível. Se o navio encalhar, ficará preso como uma rolha numa garrafa. O trânsito no porto fica parado. E o porto pede uma pequena ajuda, multiplicada por 4. Se o Savannah precisou dos rebocadores para fazer a curva, este navio de calado mais fundo precisa deles para reduzir a velocidade. Mas é uma luta desigual. O Stahl pesa 800 vezes mais que esses rebocadores. Eles são pequenos, mas são valentes. O piloto dirige a coreografia desse bailado fantástico. Chega o primeiro rebocador. Um homem sozinho jamais conseguiria levantar esses cabos. De mão em mão, os cabos, pesando centenas de quilos, são levantados e jogados pela amurada. Mesmo com a ajuda das catracas, é necessária a força bruta de mais de 10 homens para unir os 4 rebocadores. Um rebocador vai na frente para dar a direção. 2 vão de cada lado, mantendo o navio em equilíbrio. E talvez o mais importante, outro vai atrás, para reduzir a velocidade desse monstro. Todos eles precisam se mover como um só organismo. Assim, a comunicação constante é essencial. Os rebocadores se esforçam juntos e devagar começam a puxar o cargueiro para as águas mais rasas da entrada do porto. Agora eles só precisam de uma ajudazinha da maré. Este navio é tão grande que só pode entrar ou sair do porto na maré mais alta. Assim, controlar o tempo é fundamental.
Quando a maré está no nível mais alto, o piloto só tem 10 minutos para conduzir o navio pelo canal. Se perder essa oportunidade, terá que esperar 12 horas. Está na hora. Chegou a maré alta em Roterdã. E começa o trabalho lento e laborioso de empurrar o Bergstahl. Ele só tem 10 minutos para chegar até a entrada do porto. Há sonares no interior do casco que sinalizam a passagem cada vez mais apertada por interpretação do eco. O espaço abaixo da quilha começa a diminuir. O canal vai se estreitando. Agora já não há mais como voltar. Nesse ponto, seria incrivelmente difícil fazer o navio dar meia volta. Mas o piloto não se preocupa com os enormes costados do navio. Ele tem que pensar na pouca água debaixo do casco. Pelos cálculos, já estamos aproximadamente a 3,5 metros do leito do canal e necessitamos de uma folga de no mínimo 1 metro. Enquanto se aproximam da entrada do porto, a folga abaixo da quilha cai de 5 metros para 3 e para quase zero. Há menos de 1 metro de água impedindo que o cargueiro sofra um encalhe perigoso. O Bergstahl corre sério perigo, pois o pico da maré cheia já está quase acabando. Ali perto, o Might Servant 3 também está prestes a começar sua difícil manobra. Liberar essa enorme estrutura de aço sem que nenhum dos dois afunde. No local mais profundo do porto de Roterdã, o capitão do Might examina a situação. Nas últimas 24 horas, o cargueiro se encheu com 30 mil litros de água e submergiu 22 metros com esse peso extra. Bem acima do convés submerso do navio, a plataforma balança como um peão na superfície da água. Apesar de suas 6.000 toneladas, a plataforma flutua graciosamente devido ao volume de ar contido em sua gigantesca estrutura de aço. O Might está pronto para descarregar, mas retirar essa plataforma colossal do seu convés não vai ser fácil. O navio e sua carga estão no momento mais vulnerável, pois a única coisa que prende a estrutura ao convés são 4 cabos de tensão. 2 nos suportes de flutuação da popa e mais 2 nos 2 lados da proa. Só o pessoal indispensável permanece na plataforma durante a parte mais perigosa da manobra. Os rebocadores amarram seus cabos estrategicamente no lado direito da plataforma e esperam um sinal para puxar. Hora de soltar os cabos do convés. Os rebocadores já têm ordem de puxar. E a estrutura começa a deslizar. A habilidade dos rebocadores é essencial. Se eles deixarem a estrutura bater na proa e na popa, que estão expostas, o choque pode destruir e até mesmo afundar o navio. Isso já aconteceu. Uma quarta parte da plataforma já saiu do convés. Mas devido ao seu formato quadrado, os rebocadores têm que se esforçar ao máximo. Seus motores dão potência total. Com o peso da plataforma, serão 1.500 toneladas sobre os fortes cabos de aço de cada rebocador. É muita responsabilidade. Metade da plataforma já saiu.
O capitão está sempre atento ao equilíbrio do convés submerso. Se balançar demais, ele vai parar a manobra. E se a plataforma avançar demais, a situação também pode ficar muito perigosa para o navio e a tripulação. Mas o cargueiro continua estável. Faltam só 6 metros para a plataforma avançar. E então, depois do último puxão dos rebocadores, a plataforma está livre e sai flutuando lindamente. Missão cumprida para o Mighty Seven. Nas próximas 2 semanas, essa estrutura será lentamente rebocada até o seu destino final, uma plataforma de exploração petrolífera no Mar Báltico. O Bergstall continua avançando com grande dificuldade. Durante quase 10 minutos, seu casco super profundo chegou incrivelmente perto de encostar no leito do canal e a condição da maré é preocupante. Se ele encalhar, retirar sua carga para libertá-lo exigiria pelo menos 2 dias de trabalho, com guindastes flutuantes. O piloto verifica o espaço livre que ainda resta debaixo da quilha. É difícil acreditar que o casco desse cargueiro gigantesco possa chegar tão perto do leito do canal. Por fim, há 3 metros de água debaixo da quilha e a maré está subindo. O Bergstall conseguiu passar e o porto recebeu seu maior cargueiro. A sala de controle dá permissão para atracar. Os rebocadores acionam seus motores para trazer o enorme navio junto ao atracadouro. Se ele entrar muito depressa, pode arrebentar o pier. A tripulação está pronta para baixar os enormes cabos. Por fim, o gigantesco cargueiro para por completo. Sua missão está quase cumprida. Agora ele só precisa perder um pouco de peso, 355 mil toneladas. Conheça o rei do minério de ferro, o Tiranossauro Rex dos guindastes. Ele pesa 14 vezes mais que um guindaste de construção civil. E tem a altura de um prédio de 19 andares. O Stall está pronto para descarregar. E este poderoso guindaste é do tamanho certo para essa tarefa. Posicionada acima da escotilha, ela baixa suas mandíbulas e começa a devorar as imensas pilhas de minério de ferro. Esses dentes enormes podem agarrar nada menos que 63 toneladas de minério de uma só vez. Sem esta grade, os maciços pedaços de minério quebrariam a correia transportadora lá embaixo. Numa única viagem, o Stall trouxe minério de ferro que daria para fabricar 300 mil carros. O braço gigantesco do guindaste lhe dá 60 metros de espaço para trabalhar. E ele vai precisar, mesmo com a ajuda de outros 2 guindastes iguais, pois as escotilhas do Stall abrangem uma área igual a 4 campos de futebol. Quando o primeiro porão está quase vazio, quem desce em seguida é um grande trator para apanhar as últimas sobras dessa carga preciosa. Mesmo trabalhando 24 horas por dia, essas poderosas máquinas precisarão de quase uma semana para dar conta de toda essa carga.
o Bergstahl vai dominar os mares mais uma vez. Depois de retirado todo o minério, o navio vai se reabastecer de combustível. Lá embaixo, uma equipe de pintores trabalha para evitar a ferrugem. O navio seguirá então para sua próxima missão, para o Brasil, onde fica o único outro porto do mundo que comporta esse gigante. Do outro lado do porto, a missão do Savannah está quase completa. Assim que for retirado o último container, outros vão encher o seu convés em pilhas de 7 em 7. E depois é seguir para o alto mar. Antes do fim do mês, as mercadorias que ele leva chegarão às lojas e às residências em 3 continentes. A estrutura trazida pelo Might vai lentamente chegando ao litoral da Dinamarca, onde servirá de alojamento para mais de 300 trabalhadores de uma plataforma petrolífera. Os tanques de lastro do Might já estão descarregando a água. Daqui a algumas horas, o convés mais uma vez se levantará acima da linha d'água, pronto para o próximo serviço. Agora na Finlândia, onde há um reservatório de petróleo de 15 mil toneladas à espera, já marcado com o nome do Might. 3 supernavios foram descarregados, 3 desafios vencidos. Nota 10 para o porto de Roterdã. O pessoal de controle poderia terminar seu dia de trabalho, mas nesse porto o trabalho não acaba nunca. Agora virá mais um turno. Mais contêineres para descarregar e mais um supercargueiro. Versão Marshmallow São Paulo.